Nesse sábado agora que passou, dia 1º de maio de 2021, a gente teve a reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett e do Charlie Munger. É uma reunião que acontece todo ano, em que eles dois ali recebem várias perguntas e sempre é uma chuva de ensinamentos para quem gosta de bolsa de valores. Normalmente essa reunião é feita de forma presencial lá em Omaha, nos Estados Unidos, só que por causa da pandemia, elas estão sendo online. Nós já tivemos em 2020 online e agora é a segunda edição dessa reunião de forma online, em que todo mundo pode assistir. É transmitido ao vivo aqui pelo YouTube. Eu assisti a reunião, que é o evento mais aguardado do ano por todos os investidores de longo prazo. Eu assisti ela praticamente na íntegra, faltam algumas partes só para terminar. Eu vou assistindo aos poucos para conseguir absorver os ensinamentos da melhor forma possível. E nesse vídeo aqui eu separei 5 grandes lições que eu tirei dessa reunião, das falas do Warren Buffett, das falas do Charlie Munger, para passar para vocês no vídeo de hoje e comentar também um pouquinho o que eu pensei sobre isso, o que eu aprendi e o que é que eu espero daqui para frente. Lembrando, isso daqui não é um ranking eleito por ninguém, não tem votação para eleger as 5 maiores lições. Eu assisti a reunião praticamente inteira no meu computador e anotei ali as falas que mais me chamaram a atenção para discutir aqui no vídeo de hoje. É só a minha opinião. Se você assistiu a reunião também e achou que outras coisas foram mais importantes do que isso, ou outras coisas te marcaram mais do que isso, tudo bem. Essa daqui é só a minha opinião, a minha percepção sobre o que foi dito. Se você gosta de assuntos como esse, aproveita já para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Eu solto vídeo aqui toda semana, então você passa a receber as notificações dos próximos que forem saindo. Vamos lá então, eu tô aqui com a minha colinha, eu trouxe anotado no meu celular 5 falas, as 5 lições mais importantes que eu tirei dessa reunião para eu conseguir passar para vocês na íntegra, exatamente da forma que eles falaram. A primeira lição que eu consegui tirar dessa reunião, e talvez a mais importante de todas já de cara, é sobre a aceitação dos erros. Teve uma hora que o Warren Buffett foi questionado, né? Lá é uma dinâmica de perguntas e respostas, e uma das perguntas foi a seguinte: por que você vendeu ações da Apple no ano passado? Em 2020, o Buffett vendeu uma parte de suas ações da Apple. E aí muitas pessoas ficaram indignadas com essa decisão do Buffett, porque ao longo da pandemia, a Apple apresentou resultados fantásticos, resultados fenomenais. O preço de suas ações também se valorizou bastante. E como o Buffett vendeu uma parte, infelizmente ele acabou perdendo esse retorno nessa parte que ele vendeu. Ele não liquidou a sua posição de Apple. A Apple ainda é a maior posição da carteira da Berkshire Hathaway, mas ele vendeu uma parte ali no começo da pandemia, né, no ano de 2020. Mas a resposta do Buffett para essa pergunta foi simplesmente fenomenal. Abre aspas aqui. Eu acho que foi um erro. E aí ele virou pro Charlie Munger, que estava sentado do lado dele, e perguntou o seguinte: Charlie, o que você achou? E o Charlie não hesitou não, ele respondeu de forma curta e grossa: sim, foi um erro. Isso daqui é fenomenal. Até os maiores investidores da história sabem reconhecer quando cometem erros. Eles tomaram a decisão de vender ações da Apple no começo da pandemia e acabaram errando. Infelizmente a empresa performou muito bem durante esse tempo, conseguiu melhorar, está melhor do que era antes do começo da pandemia, aumentou seus lucros, o preço de suas ações também subiu muito e eles acabaram ficando de fora disso com essa parcela que eles venderam, porque eles erraram. Simples assim. Eles não estão blindados de erros só porque são os maiores investidores de todos os tempos, ou pelo menos os maiores investidores da atualidade. Todo mundo erra. Eu erro, o Warren Buffett erra, o Charlie Munger erra, e se você não errou ainda, você ainda vai errar. E saber reconhecer os próprios erros é uma das maiores virtudes que o investidor de longo prazo pode ter. É a tal da humildade intelectual. Você saber reconhecer quando você está errado, quando algo ali que você está fazendo, você não entende de fato o que está fazendo. Isso daqui é uma característica muito importante para o longo prazo. A segunda lição que eu tirei dessa reunião foi sobre a importância e a utilidade da simplicidade na hora de investir. Teve uma hora que o Buffett foi questionado sobre ETFs, o que é que ele achava sobre ETFs. Caso você não saiba, são os famosos fundos de índice, né? São fundos de investimento que replicam determinados índices de mercado. A gente tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, o VOO, que é um ETF que replica o índice do S&P 500, um índice formado pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então esse ETF, ele vai ter uma carteira ali de ações com as 500 maiores empresas e a única intenção desse ETF vai ser replicar o resultado do S&P 500. Para quem me segue lá no Instagram sabe que eu gosto muito de ETFs, eu acho que são ferramentas excepcionais para investimento de longo prazo, especialmente para pessoas comuns. Os meus investimentos no exterior estão atualmente
atualmente 100% alocados em ETFs. Eu não escolhi uma ação que seja de forma individual nos Estados Unidos, eu só faço isso daqui no Brasil por enquanto. Então eu sempre gostei muito de ETFs. Se você me segue no Instagram, você já sabe sobre isso. E o Warren Buffett compartilha dessa mesma opinião. Eu ia até falar aqui que o Warren Buffett compartilha da mesma opinião que eu, mas deveria ser o contrário, né? Eu que compartilho da mesma opinião que ele. Mas enfim, nessa reunião ele ressaltou muito a importância dos ETFs e a utilidade que os ETFs têm. Ele ressaltou que ETFs são instrumentos muito legais, especialmente para pessoas comuns que não têm muito tempo para se dedicar no mercado, que não têm tanta habilidade, tanta vontade de se dedicar ao mercado e que podem investir de uma forma mais simples e garantir retornos excelentes. Ele mesmo teve uma hora da entrevista, falou que quando ele morrer, ele pretende deixar uma carteira para a esposa dele em que 90% desse dinheiro vai estar alocado em ETFs do S&P 500. Por exemplo, um VOO da vida, como eu comentei, que replica o S&P 500. E aí nessa hora, para você entender como que na bolsa de valores não existe um certo e um errado, sempre existem perspectivas diferentes, opiniões diferentes e formas de enxergar os investimentos diferentes, o Charlie Munger discordou do Buffett. Ele falou que ele achava uma ideia mais interessante você alocar o seu dinheiro em ações da Berkshire Hathaway, que é a empresa deles, né, uma holding que detém participações em várias outras empresas, ao invés de você comprar um ETF, porque ele acredita que a alocação que a Berkshire faz de comprar e vender ali empresas é mais eficiente do que um ETF genérico, por exemplo, que replica o S&P 500. Então, dois dos maiores investidores da história, que são sócios, presidente e vice-presidente de uma empresa que compra e vende outras empresas, eles discordam em um ponto bem específico. Isso daqui é muito normal, existem visões e opiniões diferentes sobre o mercado. Não é porque alguém faz algo e esse alguém tem muito dinheiro que ele está certo. Assim como não é porque alguém faz alguma coisa e ele não tem tanto dinheiro que ele está errado. Os dois têm muito dinheiro, pensam diferente e ambos podem estar certos. É assim que o mercado funciona. Nas próprias palavras do Buffett, ele diz o seguinte: nos investimentos existe mais de uma forma de chegar ao paraíso, chegar ao mesmo lugar. Ele fala isso daqui em todas as palavras. Então o Buffett e o Munger discordam aqui, um prefere ETFs, outro prefere ações da Berkshire Hathaway, mas ambos defendem a simplicidade dos investimentos para as pessoas comuns. Investir em ETFs é muito simples, investir em ações da Berkshire Hathaway também é muito simples. A terceira lição que eu tirei dessa reunião, e essa daqui também é importante, é sobre previsões. Teve uma hora que o Buffett e o Munger foram questionados sobre previsões macroeconômicas do mercado e eles endossaram ali a ideia de que não acham que isso é muito importante. Eles acham que previsões são muito difíceis de estarem corretas. Para os dois, o que verdadeiramente importa é a empresa que eles estão investindo e não necessariamente as condições macroeconômicas ao redor dessa empresa. Para eles, a qualidade do negócio é muito mais importante do que qualquer outro fator. E eles mesmos concluíram o seguinte, abre aspas aqui, nós não tentamos ganhar dinheiro com previsões macroeconômicas. Eles falaram isso daqui na reunião, está aí no YouTube se você quiser procurar para assistir. Isso daqui eu acho bem legal também, porque tem muitas pessoas que ficam tentando prever o que vai acontecer com o mercado. Será que o mercado vai cair porque a economia vai se dar mal? Será que o mercado vai subir porque a economia vai voltar a ficar boa? Isso daqui não importa. E os dois maiores investidores da atualidade estão falando que não importam. Não é a minha opinião apenas. É a opinião dos dois maiores investidores da atualidade. E se isso daqui não é uma batida de martelo para você, ao menos deveria ser um puxão de orelha. Deveria fazer você se questionar sobre o que você está pensando aí na bolsa de valores. Será que eu realmente tenho que ficar prevendo o que vai acontecer com o mercado? Se o mercado vai cair, eu tenho que vender para antecipar essa queda? Se o mercado vai subir, eu tenho que comprar tudo aqui agora? Não é bem assim que se investe e os dois maiores investidores aí da atualidade falaram isso na reunião. A quarta lição que eu tirei aqui dessa reunião não é bem uma lição, né, mas uma opinião, uma fala dos dois que expressa muitas coisas sobre o momento atual que nós estamos vivendo e eu decidi incluir aqui no vídeo porque eu acho que é uma discussão interessante. Teve uma hora que o Buffett recebeu uma pergunta sobre Bitcoin, o que é que ele achava sobre Bitcoin, e ele se recusou a responder, né, ele desviou da pergunta. Provavelmente porque ele sabia que muitos dos espectadores eram entusiastas do Bitcoin, entusiastas de criptomoedas. Se você assistiu a reunião ao vivo, você via que no chat só tinham pessoas falando sobre criptomoedas, sobre Dogecoin, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, qualquer criptomoeda aí que tá na moda, as pessoas estavam falando. Quase ninguém estava prestando atenção no que o Buffett e o Munger estavam falando. Então ele provavelmente sabia que tinham muitas dessas pessoas assistindo e não queria deixar elas tristes, né? Porque a opinião do Buffett e do Munger sobre Bitcoin é negativa, eles não gostam. Mas para nossa sorte, pra gente ter o que comentar aqui nesse vídeo, o Charlie Munger não é tão sensível quanto o Buffett. O Buffett desviou da pergunta, mas o Charlie respondeu sem nem pensar duas vezes. Ele não estava nem aí. E ele respondeu o seguinte, abre aspas, é claro que eu odeio o sucesso do Bitcoin e não gosto de uma moeda que seja útil para sequestradores e para criminosos que praticam
extorsão. Essa foi a primeira fala do Munger sobre o Bitcoin, né? A conversa foi se desenvolvendo. Mas nesse ponto aqui, eu até que concordo com ele. Realmente o Bitcoin e outras criptomoedas são utilizadas de forma bem intensa pelo mundo do crime, né? Eles utilizam para fazer sequestros, extorsões, venda de produtos ilegais, né? Se você pesquisar aí mundo afora pela internet, não recomendo, você encontra coisas bem bizarras que são vendidas por meio do Bitcoin. Então isso daqui de fato acontece. Mas uma questão que eu acho que seria interessante de ser levantada lá na reunião seria a seguinte: será que o Bitcoin, ele possibilitou a criação desses crimes, ou esses crimes sempre aconteceram com as moedas fiduciárias, com real, com dólar, com euro e por aí vai? Será que o Bitcoin realmente é o orquestrador dos crimes, a chave mestra ali que possibilita esses crimes acontecerem, ou ele é só um meio tecnológico que está sendo utilizado pelos criminosos, e se não existisse, eles encontrariam outro meio? Até porque se a gente for por essa lógica de ter que proibir qualquer tipo de tecnologia ou desgostar de qualquer tipo de tecnologia porque criminosos a utilizam, a gente deveria estar com o pé atrás para as redes sociais também. Porque as redes sociais, com as suas informações públicas, facilitam muito a vida dos sequestradores e dos estelionatários, por exemplo. Na minha interpretação, seria mais ou menos a mesma coisa. Se o Bitcoin facilita esses crimes, as redes sociais também dão munição para que esses crimes sejam realizados. E se a gente quiser extrapolar, dá para entrar também na discussão dos bancos, que são empresas que estão na carteira da Berkshire Hathaway, do Buffett e do Munger. Segundo alguns estudos e análises estatísticas, os bancos são bem mais utilizados do que as criptomoedas para crimes de lavagem de dinheiro. Será que os bancos então seriam uma espécie de empresa feita para criminosos, para sequestradores, para estelionatários, ou é só o meio que esses criminosos estão utilizando? Enfim, essa é a minha opinião. Eu não acho que uma coisa tem a ver com a outra. A minha opinião sobre Bitcoin é contrária à do Charlie Munger. Se você me segue lá no Instagram ou me segue aqui no YouTube há mais tempo, você sabe qual é a minha história com os investimentos. Eu comecei a investir em Bitcoin em 2016, quando eu ainda estava na escola, e eu comprava Bitcoin ali com dinheiro do lanche do intervalo. Eu deixava de comer para poder comprar Bitcoin quando eu chegava em casa, né? Essa que é a minha história com investimentos. Então eu sou um entusiasta das criptomoedas. Eu invisto em Bitcoin desde 2016. A minha opinião sobre o Bitcoin é diferente da opinião do Charlie Munger e do Warren Buffett, e tá tudo bem com isso. Eu não tenho como ofender os caras e eles nem me conhecem para me ofender também. Eles são bem mais ricos e bem mais experientes do que eu, então muito provavelmente eles têm ali uma probabilidade maior de estarem certos do que eu, mas essa é a minha opinião, essa é a minha visão e não mudou com essa reunião. Eu continuo sendo bem entusiasta do Bitcoin e eu trago esses questionamentos de contraponto para o que o Munger trouxe lá na reunião. Se você quiser deixar sua opinião nos comentários, pode se sentir livre aí também, seja ela favorável ou desfavorável às criptomoedas. Mas vamos seguir aqui com a fala do Munger, né, que é o foco do vídeo. Ele falou o seguinte também, abre aspas: "Eu não gosto de simplesmente despejar bilhões e bilhões e bilhões de dólares extras para alguém que acabou de inventar um novo produto financeiro do nada. O desenvolvimento das criptomoedas é nojento e contrário aos interesses da civilização." Bom, nesse ponto aí eu discordo completamente do Buffett e do Munger, com a humildade e o respeito de um aprendiz, é importante de ressaltar. Como eu já falei, eles são bem mais ricos, bem mais experientes do que eu, então eu tenho que ter respeito e humildade nos meus posicionamentos. Mas essa é a minha opinião. A minha opinião é a contrária do Buffett e do Munger, e tá tudo bem com isso. Como a gente falou, não existe um caminho único nos investimentos. Existe mais de uma forma de chegar ao paraíso. Mas por que eu discordo, né? Porque eu acho que para as pessoas menos privilegiadas, um sistema financeiro neutro, que é possibilitado por meio das criptomoedas, de código aberto, resistente à censura e ao confisco, né? Não tem como Estado nenhum tomar o que é seu. Eu acho que um sistema financeiro dessa forma é muito bom para as pessoas menos privilegiadas. Eu não acho que um sistema financeiro assim seja contrário aos interesses da civilização, como o Munger colocou. Pelo contrário, né? Se a gente pegar os casos da Argentina e da Venezuela aqui na América do Sul, em que muitas pessoas ali, por causa da situação autoritária em que estavam vivendo de governo, né? De hiperinflação, de pobreza extrema, de autoritarismo, de governo querendo controlar tudo, muitas dessas pessoas passaram a utilizar as criptomoedas para se proteger. Nós tivemos aí um pico de uso de criptomoedas muito grande na Argentina e na Venezuela. Para essas civilizações aqui, eu acho que esses eram exatamente os interesses que eles precisavam. Essa foi uma forma que eles tiveram de fugir da destruição completa do seu patrimônio por causa ali da desvalorização de sua moeda fiduciária. A criptomoeda, o Bitcoin, foi justamente o que protegeu essa galera da hiperinflação e do governo autoritário que eles estavam vivendo, que ainda estão vivendo no caso, né? E continuam utilizando as criptomoedas para isso. Mas enfim, como eu falei, essa é a opinião do
do Buffett e do Munger. Eles trouxeram isso daqui à tona lá na reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway. Eu trouxe aqui o posicionamento deles para você entender o que eles pensam. Eles já chamaram o Bitcoin de bolha, já disseram que é uma loucura completa investir nesse tipo de coisa, né, em 2017, em 2018. Eu sempre gostei, comecei a investir lá em 2016, continuo investindo hoje. São opiniões contrárias, então eu quis trazer esse debate aqui como se fosse uma lição para a gente entender e conseguir discutir um pouquinho sobre o que verdadeiramente importa. Na minha visão, o investimento em Bitcoin é muito convexo, né? Você tem muito mais a ganhar com ele do que a perder. Se você coloca ali uma pequena porção do seu patrimônio, 1% do dinheiro que você tem, por exemplo, se isso daqui for um investimento bem sucedido, se o Bitcoin for a R$1 milhão, por exemplo, você ganha muito dinheiro. E se ele não for, se ele vier a se tornar algo inútil, uma bolha, algo que não vale nada, como o próprio Buffett e o Munger falam, você perdeu só 1% do seu patrimônio. Não é muita coisa, né? Você recupera essa grana. Então eu acho que é um investimento muito convexo. Você tem bem mais a ganhar do que a perder, e é por isso que eu gosto muito do Bitcoin e de algumas outras criptomoedas que eu tô começando a estudar também. Eu nunca estudei nenhuma, só o Bitcoin, mas estou começando agora. E partindo aqui então para a quinta e última lição do nosso vídeo que eu tirei, foi uma lição sobre capitalismo. Teve uma hora que eles foram questionados sobre o êxodo que está acontecendo lá nos Estados Unidos de pessoas do estado da Califórnia. Eles estão aumentando muito os impostos, o custo de vida está ficando mais alto também, e as pessoas estão simplesmente saindo, né? Indo morar em outros lugares. E normalmente quem responde essas perguntas mais voltadas para a economia, para a política, é o Charlie Munger, né? E ele respondeu o seguinte: abre aspas, é estúpido para os estados expulsarem as pessoas ricas. São elas que pagam a maior parte dos impostos e apoiam instituições filantrópicas e cívicas. Ele fala, inclusive, durante um momento no desenvolvimento dessa discussão, que seria um erro você se identificar como um anticapitalista, porque o capitalismo foi bom para o desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso planeta. E tem uma ponderação que ele traz para concluir esse raciocínio que eu achei bem legal. Ele fala o seguinte: por causa dos rumos que o mundo tomou, será muito mais difícil para um millennial, né, a geração de millennials, se tornar rico do que as gerações anteriores. Bom, eu acho que essa ponderação faz sim sentido do Charlie Munger. Se você me segue lá no Instagram, você já entende mais ou menos como que eu me posiciono frente à política, frente à economia. Eu penso mais ou menos da mesma forma, né, nessa vertente mais voltada para os benefícios do capitalismo, mas eu quero saber a sua opinião. Se você quiser, deixa aí nos comentários também, debate com quem tiver que debater, de forma respeitosa, é claro, não estou atacando ninguém aqui, então por favor também não ataque ninguém nos comentários. Essa foi a opinião do Charlie Munger sobre capitalismo, sobre política, sobre economia, e a gente finaliza aqui o vídeo das 5 lições mais importantes que eu tirei da reunião anual da Berkshire Hathaway. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal. Se tiver muito like e muita inscrição, eu vou conseguir ver isso daqui na plataforma do YouTube, e aí eu já me preparo para trazer os comentários, as principais lições da próxima reunião anual da Berkshire Hathaway, lá em 2022, quando acontecer, né? Ainda falta muito tempo, mas aí eu já me preparo para trazer, conseguir fazer aí um quadro bem legal aqui no canal sobre as lições, né? Se eu tiver mais tempo para planejar, eu posso trazer 10 lições, seria o dobro do que a gente trouxe nesse vídeo, pode ser algo interessante. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links também, incluindo do meu Instagram, para você me seguir lá, que aí você vai conseguir estar adiantado sobre muitas das coisas que eu posto aqui no YouTube, e na tela vai estar aparecendo aqui agora um outro vídeo para você assistir na sequência, um vídeo que tem relação com esse daqui. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.